Você já se sentiu sobrecarregado, como se estivesse carregando o peso do mundo nas costas? É exatamente nesses momentos que uma mensagem como essa faz toda a diferença. Ao contrário do que muitos acreditam, a força verdadeira não vem de evitar os problemas, mas de enfrentar cada desafio com a certeza de que você nunca está sozinho. E aqui está algo que pode mudar a sua perspectiva. Deus está com você agora mesmo, pronto para transformar suas lutas em vitórias. Parece ousado? Pode até ser, mas essa é a essência de quem confia em algo maior. Muitas vezes estamos tão focados nas dificuldades que esquecemos de olhar para o céu e perceber que há uma promessa esperando para ser cumprida. Deus está com você, agora mesmo, pronto para transformar suas lutas em vitórias. Parece ousado? Pode até ser, mas essa é a essência de quem confia em algo maior. Essa mensagem não é apenas um lembrete de que Deus te ama profundamente, mas um convite para experimentar algo novo: paz, força e propósito, mesmo nos dias mais difíceis. O melhor de tudo é que essa mudança não exige nada impossível. Não precisa de rituais complicados ou de uma fé inabalável no início. Basta um coração aberto para reconhecer que mesmo nas piores tempestades, há uma luz guiando o caminho. Quer descobrir como acessar essa paz e começar uma transformação verdadeira? Há algo mais poderoso do que a certeza de que você nunca está sozinho. É como se você tivesse um guia invisível, sempre ao seu lado, pronto para oferecer paz em meio ao caos e orientação nos momentos de dúvida. Imagine uma criança perdida em uma floresta, mas que encontra um trilho iluminado que a conduz para casa. Essa é a sensação de viver com a presença constante de Deus. A segurança de que, mesmo nos caminhos mais escuros, há sempre uma luz que guia seus passos. Muitas vezes, a rotina nos faz esquecer dessa companhia. Você já se sentiu sobrecarregado, como se o mundo estivesse pesado demais? Nesses momentos, é essencial lembrar que Deus está sempre ali como um amigo fiel. Talvez você não veja uma saída agora, mas a paz que Ele oferece é como um bálsamo para a mente cansada. Respirar fundo e confiar é um primeiro passo simples, mas transformador. Além disso, a orientação que Ele fornece não é como um mapa cheio de direções complexas. É mais como um vento suave que sopra, indicando o caminho certo. Pense na última vez em que você tomou uma decisão importante. Alguma sensação interior te guiou? Esse é o tipo de cuidado que Deus tem por você. Ele não força, apenas mostra o melhor caminho, esperando que você o siga com confiança. Mas por que é tão difícil perceber isso às vezes? A correria e as distrações do dia a dia abafam esse sentimento de presença. Por isso, reservar momentos para silêncio e reflexão é tão importante. Experimentar 10 minutos de quietude, meditando sobre essa presença constante, pode ser surpreendentemente revelador. Tente e você verá como essa prática pode trazer clareza e tranquilidade. Imagine enfrentar seus maiores desafios com a certeza de que nunca está sozinho. É como ter um suporte emocional e espiritual que fortalece seu coração. Não importa o tamanho do problema, a paz de Deus tem um jeito de acalmar a tempestade. Isso não significa que as dificuldades desaparecem, mas que você ganha força para superá-las com coragem. Exemplos simples podem ilustrar isso. Sabe aquele amigo que parece sempre saber o que dizer nos momentos difíceis? Ou aquela música que toca exatamente no momento certo, trazendo uma mensagem que você precisava ouvir? São pequenos sinais de que Deus está falando com você, mostrando que está presente. E é aqui que a conexão começa a crescer. Quando você percebe essa presença, as dúvidas diminuem e a confiança aumenta. O próximo passo? Abrir o coração para ouvir o que Ele tem a dizer. Afinal, uma relação precisa de reciprocidade e Deus está sempre disposto a se comunicar. O amor de Deus é como um oceano sem fim,
profundo e constante, que não se altera com o tempo ou com as circunstâncias. Ele não mede nossas falhas para decidir o quanto nos ama. Pelo contrário, seu amor é incondicional e eterno. Imagine alguém que te conhece por completo, até os pensamentos mais escondidos, e ainda assim escolhe te amar com intensidade. É esse amor que nos abraça diariamente, mesmo quando nos sentimos indignos. Esse amor não está apenas nas palavras, mas em ações concretas. Cada amanhecer, cada oportunidade de recomeçar é uma prova desse cuidado. Mesmo quando nos desviamos ou sentimos que falhamos, Deus nos chama de volta, como um pai que acolhe o filho com alegria. Ele não guarda rancores, apenas abre os braços e oferece uma nova chance. Quantas vezes deixamos de perceber isso no meio da nossa correria? Um dos aspectos mais transformadores do amor de Deus é que Ele nos ensina a amar os outros. Ao receber esse amor imensurável, somos chamados a refletir isso no mundo. É como uma vela acendendo outra, espalhando luz sem perder seu brilho. Quando tratamos alguém com gentileza ou perdoamos uma ofensa, estamos participando desse movimento divino de amor que transforma vidas. Por mais que seja difícil compreender um amor tão perfeito, pequenos gestos podem nos ajudar a senti-lo mais profundamente. Reserve um momento para agradecer pelas bênçãos que já recebeu, mesmo as mais simples, como o ar que respira ou o sorriso de alguém que ama. Esse exercício de gratidão é uma porta de entrada para perceber o quanto Deus cuida de nós, mesmo nos detalhes. E nos momentos de dor ou incerteza, é justamente o amor de Deus que se manifesta com mais força. Como uma âncora em meio à tempestade, Ele nos mantém firmes, mesmo quando tudo parece desmoronar. Você já sentiu aquela paz inexplicável em uma situação difícil? Esse é o tipo de conforto que apenas o amor de Deus pode oferecer. Além disso, entender esse amor nos liberta do peso de tentar ser perfeitos. Deus não nos ama pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas pelo que somos, suas preciosas criações. Isso muda completamente a maneira como enxergamos a vida e as pessoas ao nosso redor. Quando entendemos que somos amados incondicionalmente, passamos a tratar os outros com mais compaixão e paciência. Há um convite constante nesse amor. Que nos aproximemos, que conversemos, que confiemos. É um relacionamento que nunca impõe, apenas espera por nossa resposta. E essa resposta pode ser tão simples quanto uma oração sincera ou um ato de bondade com alguém que cruza nosso caminho. Mas como aprofundar essa conexão? A conexão espiritual é como um fio invisível que nos liga a algo maior, mais forte e mais sábio do que nós mesmos. Muitas vezes, essa ligação parece enfraquecida, especialmente nos dias cheios de preocupações. No entanto, ela nunca se rompe completamente. Imagine um rádio antigo. Às vezes, há estática, mas a estação ainda está transmitindo. Basta ajustar o dial para ouvir com clareza. Assim é com Deus. A conexão está sempre lá, esperando que você sintonize. A oração é um dos meios mais poderosos para fortalecer essa conexão. Não precisa ser algo elaborado ou cheio de palavras bonitas. Deus entende até o mais simples dos pensamentos. Imagine conversar com um amigo íntimo, alguém que conhece cada parte de você e que nunca julga. Esse é o espaço seguro que a oração oferece. Um momento de honestidade, desabafo e renovação. Basta fechar os olhos e começar. Além da oração, a gratidão é como um amplificador dessa ligação. Quando agradecemos pelas pequenas e grandes coisas, abrimos nossos olhos para perceber a presença de Deus em todos os momentos. É como caminhar em um campo de flores e finalmente notar a beleza de cada pétala. Faça um exercício. Hoje, ao final do dia, liste 3 coisas pelas quais você é grato. Esse simples gesto pode mudar sua perspectiva. A conexão espiritual também cresce na prática do silêncio. No mundo barulhento em que vivemos, parar por alguns minutos para ouvir, sem falar, sem pedir, apenas ouvindo, pode ser transformador.
Imagine sentar-se em uma praia ao pôr do sol, apenas sentindo a brisa e ouvindo o som das ondas. Esse tipo de calma nos ajuda a perceber a voz suave de Deus, que muitas vezes se perde no meio da agitação. Outro aspecto importante dessa conexão é reconhecer os sinais ao nosso redor. Às vezes, uma palavra dita por um amigo, uma música que toca no momento certo, ou até um pensamento que surge inesperadamente, pode ser a forma de Deus nos alcançar. Fique atento a esses momentos. Eles são lembretes de que você nunca está sozinho nessa jornada. Estabelecer uma conexão espiritual não significa escapar dos problemas, mas encontrar força e direção para enfrentá-los. É como estar em um barco durante uma tempestade, mas saber que há um farol guiando o caminho. Cada desafio se torna uma oportunidade para confiar mais, aprender mais e se aproximar ainda mais de Deus. Essa relação cresce com pequenas ações diárias. Um tempo dedicado à oração, um gesto de bondade, um momento de silêncio ou uma expressão de gratidão. Cada ato é como colocar um tijolo em uma ponte que nos leva para mais perto de Deus. Mas, e as promessas dele? Como podemos confiar que elas realmente serão cumpridas? As promessas de Deus são como sementes plantadas em solo fértil, esperando o momento certo para florescer. Cada promessa traz consigo uma certeza: Deus é fiel e cumpre o que diz. No entanto, o tempo da colheita nem sempre é o que esperamos. É como plantar uma árvore frutífera. Você rega, cuida e mesmo que demore, o fruto sempre vem. Essa é a essência da confiança nas promessas divinas. Acreditar que tudo se cumprirá no momento ideal. Algo reconfortante em saber que essas promessas não dependem de nossa força ou mérito. Elas são presentes de um Deus que conhece o futuro e enxerga além das nossas limitações. Quando enfrentamos momentos difíceis, lembrar dessas promessas nos dá forças para continuar. É como ter uma bússola que aponta para a direção certa, mesmo quando o caminho parece incerto. Muitos se perguntam: como podemos confiar nessas promessas? A resposta está na experiência. Olhe para o passado e veja quantas vezes você foi surpreendido por respostas inesperadas ou por portas que se abriram quando tudo parecia perdido. Esses momentos são evidências de que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não percebemos. Faça um exercício. Anote 3 situações em que algo deu certo contra todas as expectativas. Você verá que as promessas de Deus estavam lá o tempo todo. Essas promessas não são apenas palavras bonitas. Elas têm o poder de transformar vidas. Quando Deus diz que nos dará descanso, é porque Ele sabe o peso que carregamos. Quando promete abrir caminhos, é porque conhece os obstáculos à frente. É como confiar em um amigo que já percorreu a trilha e sabe exatamente onde estão os perigos e os atalhos. E mesmo quando tudo parece contrário, é importante lembrar que as promessas de Deus não falham. A espera pode ser difícil, mas é nesse período que aprendemos lições valiosas sobre paciência, fé e persistência. Pense em um atleta treinando para uma maratona. Cada passo é uma preparação para o grande dia. Assim também somos nós, enquanto esperamos pela realização dessas promessas. Há promessas que nos chamam à ação. Elas nos lembram que confiar em Deus não significa ficar parado, mas sim avançar com fé, mesmo quando não vemos o próximo degrau. É como caminhar em um corredor escuro com uma lanterna que ilumina apenas um passo de cada vez. A luz suficiente para o agora, enquanto confiamos que o caminho inteiro será revelado. As promessas de Deus são âncoras para a alma, nos segurando firmes em meio às tempestades. Mas como essas promessas se tornam transformações reais em nossas vidas? O que precisamos fazer para que os desafios se transformem em vitórias? A transformação de vida que Deus oferece é um processo tão profundo quanto belo. Ele não apenas resolve problemas,
Ele transforma nosso interior para que possamos enfrentar qualquer situação com força renovada. É como uma joia bruta sendo lapidada. O processo pode ser desconfortável, mas o resultado final é algo de valor inestimável. Essa transformação não acontece de um dia para o outro, mas em passos consistentes que refletem o cuidado e o amor de Deus. Quando enfrentamos desafios, é comum nos sentirmos desanimados ou até derrotados. No entanto, esses momentos são oportunidades para crescermos. Pense em como a chuva, mesmo tempestuosa, é essencial para o crescimento das plantas. Assim também são os desafios em nossas vidas. Deus utiliza cada dificuldade como uma ferramenta para nos fortalecer, moldar nosso caráter e nos aproximar dele. Uma das formas mais claras de experimentar essa transformação é entregar nossos medos e preocupações a Deus. Parece simples, mas é uma prática poderosa. Quando colocamos nossa confiança nele, o que antes parecia um peso insuportável se torna gerenciável. Um exemplo prático é começar o dia com uma oração, entregando seus planos e preocupações, e terminar com uma reflexão sobre como Deus te sustentou ao longo das horas. Deus também transforma tristeza em alegria. Pense em quantas vezes você passou por situações difíceis e depois de superá-las, se tornou mais grato e resiliente. É como olhar para um arco-íris após uma tempestade. O cenário muda completamente e você percebe que a beleza só foi possível porque a chuva caiu. Essa perspectiva nos ajuda a enfrentar os momentos de dor com a certeza de que há algo maior sendo preparado. Outro aspecto incrível dessa transformação é como Deus nos ensina a ver nossos fracassos como oportunidades. Ele não nos define por nossos erros. Pelo contrário, Ele os utiliza para nos ensinar e nos fazer crescer. Imagine alguém que tropeça e cai, mas ao se levantar, percebe que ficou mais atento ao caminho. Assim são nossos fracassos diante de Deus, passos para um futuro melhor. Essa mudança interior reflete diretamente nas nossas ações. Quando Deus nos transforma, passamos a ser mais compassivos, pacientes e confiantes. Nossas atitudes mudam porque nosso coração é renovado. Uma maneira prática de viver essa transformação é buscar impactar positivamente a vida de alguém todos os dias, seja com palavras de incentivo, gestos de bondade ou apenas ouvindo quem precisa desabafar. Por fim, a transformação que Deus oferece é um convite para vivermos uma vida abundante. Não uma vida sem problemas, mas uma vida cheia de propósito e significado. É como se cada peça de um quebra-cabeça finalmente se encaixasse. Mas como podemos manter essa nova perspectiva e não voltar aos velhos hábitos? Manter a transformação que Deus realiza em nossas vidas exige 3 passos fundamentais: confiar plenamente, expressar gratidão e compartilhar o amor que recebemos com os outros. Esses passos não apenas consolidam a mudança, mas também aprofundam nossa relação com Deus e com as pessoas ao nosso redor. É como construir uma casa em terreno firme. Cada ação fortalece a base, tornando-a mais resistente às tempestades. Confiar plenamente significa abrir mão do controle absoluto e reconhecer que Deus tem um plano maior e melhor. Isso não é fácil, especialmente quando estamos acostumados a depender apenas de nós mesmos. Mas pense em uma criança que se sente segura ao segurar a mão de um adulto para atravessar uma rua movimentada. Essa é a mesma confiança que devemos ter em Deus. Saber que, mesmo sem entender tudo, estamos sendo guiados no caminho certo. Expressar gratidão é um hábito transformador que nos ajuda a reconhecer as bênçãos diárias. Quando agradecemos, nosso coração se abre para perceber o cuidado de Deus em todos os detalhes. Um exercício prático é criar um diário de gratidão, anotando a cada dia pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato.
Com o tempo, isso se torna uma prática natural, que muda a forma como enxergamos a vida. Compartilhar o amor que recebemos é mais do que um gesto, é uma missão. Quando passamos adiante a bondade que Deus nos oferece, multiplicamos esse amor no mundo. Isso pode ser tão simples quanto ouvir alguém que precisa de apoio ou ajudar em uma causa que beneficia outras pessoas. Pequenos gestos têm um impacto maior do que imaginamos, especialmente quando feitos com sinceridade e compaixão. Esses 3 passos, embora simples, exigem consistência. Confiar plenamente, por exemplo, é algo que precisamos praticar todos os dias, especialmente nos momentos de incerteza. Da mesma forma, a gratidão deve ser um exercício contínuo, não apenas nos dias bons, mas também nos difíceis. E compartilhar o amor que recebemos não é uma obrigação, mas um reflexo natural de um coração transformado. Seguir esses passos não significa que tudo será perfeito. Ainda enfrentaremos desafios e dias difíceis. No entanto, a diferença está em como reagimos a essas situações. Com confiança, gratidão e um coração disposto a amar, enfrentamos os problemas com mais resiliência e fé. É como ter uma bússola que nos mantém no caminho certo, mesmo quando os ventos mudam de direção. O impacto desses passos vai além de nós. Quando vivemos dessa forma, inspiramos outras pessoas a fazerem o mesmo. Nossa vida se torna um testemunho vivo do poder transformador de Deus. E no final das contas, não é sobre nunca cair, mas sobre sempre se levantar com a certeza de que Deus está ao nosso lado. Essa jornada não termina aqui, mas continua diariamente com escolhas simples e significativas. Afinal, a transformação que Deus oferece é o começo de uma vida cheia de propósito, paz e amor. Que tal começar hoje mesmo? Essa é a beleza de caminhar com Deus. Cada dia é uma nova oportunidade para crescer, aprender e impactar o mundo ao nosso redor. Não importa onde você esteja agora ou quais lutas esteja enfrentando, lembre-se de que o caminho não é percorrido sozinho. Deus está com você em cada passo, guiando, protegendo e moldando você para algo maior. Às vezes, podemos nos perguntar, será que minhas ações realmente importam? A resposta é um sonoro sim. Cada pequeno gesto, cada escolha de confiar em Deus em vez de sucumbir ao medo é como uma semente plantada. Com o tempo, essas sementes florescem e transformam não apenas a sua vida, mas também a daqueles ao seu redor. Imagine o impacto que uma palavra de encorajamento, um sorriso sincero ou uma ajuda desinteressada podem ter na vida de alguém. E quando o cansaço aparecer, quando parecer que a transformação está demorando, lembre-se de que Deus não está apenas interessado no destino, mas também na jornada. É no processo que Ele nos fortalece, nos ensina e nos prepara para os planos que tem para nós. Pense em um artesão trabalhando pacientemente em uma obra-prima. Cada detalhe é cuidado com amor e precisão. Assim é Deus trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos enxergar o resultado final. Por isso, reserve tempo para se conectar com Ele diariamente. Pode ser em uma oração silenciosa, em um momento de gratidão, ou até mesmo ao meditar sobre as promessas que Ele já cumpriu em sua vida. Esses momentos de conexão são como recarregar as baterias da alma, nos lembrando de que somos parte de algo muito maior e mais belo. Lembre-se também de que sua transformação não é apenas sobre você. Ela é um testemunho para os outros. Ao verem a mudança em sua vida, as pessoas ao seu redor são inspiradas a buscar essa mesma transformação. É assim que o amor de Deus se espalha, de coração para coração, criando uma corrente de bondade e esperança que pode mudar o mundo. Então, qual será o seu próximo passo? Talvez seja confiar um pouco mais hoje, mesmo quando as circunstâncias não parecem favoráveis. Talvez seja agradecer por algo que você costuma dar como garantido.
Ou talvez seja compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Seja qual for o gesto, saiba que ele tem valor eterno. Você não precisa ter todas as respostas ou ser perfeito para começar. Deus não espera perfeição, apenas um coração disposto. E com isso, Ele pode fazer coisas incríveis na sua vida e através dela. Agora é a sua vez de agir, de abraçar essa transformação e viver com propósito, confiança e gratidão. Afinal, o que você está esperando? A jornada já começou.